Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal Psicólogo Paulo Benzoni, o canal da sua saúde mental. Quer cuidar e manter a sua saúde mental? Este é o canal. Se inscreva e acione o sininho para não perder nada da nossa programação, que é bastante diversa. Tão diversa que hoje, na edição do Ofício Saúde Mental de hoje, nós vamos conversar com Hilton Castro, um maranhense, ator e diretor teatral. Mas, muito além dos palcos, ele leva a arte para comunidades carentes como Comunidade da Rocinha, Cantagalo e Madureira, no Rio de Janeiro. Além disso, Hilton também leva para a Avenida, sendo diretor teatral e coreógrafo da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, onde nos seus 10 anos de dedicação e trabalho, conquistou vários títulos da maior campeã do maior espetáculo da Terra, o Carnaval do Rio de Janeiro. Ele participou de espetáculos como Ou Isto ou Aquilo, com poesias de Cecília Meirelles, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Olhares Ardentes, de Berg Bergman, além de filmes, séries e vários comerciais famosos na televisão brasileira. Em seu perfil no Instagram, ele posta diversos vídeos manifestos, como chamo. São vídeos carregados de fortes emoções que tocam profundamente quem os assiste. Vídeos que retratam nossos desejos e emoções profundas e, por muitas vezes, emoções não permitidas socialmente. Deve haver algum lugar onde a arte supere a dor, onde a cor não seja motivo de separações, onde o desejo comum possa ser a felicidade. Deve haver um amor maior que respeite e agregue almas. Deve haver sonhos que apaguem da memória os pesadelos do medo. Deve haver música, poesia e arte. Deve haver sentimentos, onde as notas não sejam distorcidas, onde dó não seja de sangue, onde ré não seja de retrocesso, onde fá seja adjetivo de fartura, onde sol seja quente e brilhante para todos e não só para si, onde lá se torne perto. Deve haver um lugar que seja felicidade. Hilton, seja muito bem-vindo ao Ofício Saúde Mental. Obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo, vai ser muito bom a gente bater esse papo aí sobre arte, cultura e saúde mental. Sem dúvida nenhuma, é um prazer ter você aqui. E quando eu comecei a olhar os seus vídeos no seu Instagram, no seu canal do YouTube, foram coisas que foram me tocando em suas representações, os trabalhos que você realiza, da comédia ao drama. Eu fiquei bastante impressionado. Falei, não, vamos conversar com o Hilton, que com certeza ele tem muita coisa a contribuir com a gente. E aí eu queria, assim, Hilton, começar assim, eu vi lá que a sua carreira, ela envolve uma gana de viver, né? Com atuação em tantas áreas da dramaturgia, na educação, no carnaval, teatro, cinema. Conta um pouquinho pra gente como é que isso tudo foi acontecendo na sua vida. Então, eu sou maranhense, né? Uhum. E muito jovem, eu comecei a trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce, como menor aprendiz. E era uma coisa que já adolescente me incomodava muito, porque eu sempre gostei de arte, mas sabia que era algo muito distante para mim. Enfim, pulando um pouco essa história, eu acabei indo para São Paulo, muito jovem também, e lá eu tive o meu primeiro contato com o Teatro Sérgio Cardoso,
fazendo oficinas culturais. Nesse tempo eu trabalhava na editora Manoli, como boy contínuo, né? E aí, nesse tempo, essa editora Manoli, que é uma editora de anatomia humana, ficava exatamente nos fundos do Teatro Sérgio Cardoso, o que me possibilitou aumentar essa necessidade pela arte. E aí eu comecei a fazer oficinas lá, e aí o meu primeiro espetáculo foi aos 16 anos de idade, profissional, que é o Isto Aquilo, com as poesias de Cecília Meirelles, dirigida por Benê Mendes. E aí eu não parei, aí eu comecei a fazer vários espetáculos de teatro e, consequentemente, comecei a ministrar oficinas em Itaquera, na comunidade de Itaquera, como arte educador. Onde lá eu tinha, inclusive, carteira profissionalizante, né, que era uma coisa que todos nós almejávamos, ainda mais se tratando de arte, né, como arte educador pela oficina de Itaquera. E lá eu fiz vários espetáculos em São Paulo, muitos espetáculos, como Capitães da Areia, Olhares Ardentes, como você mesmo disse. E São Paulo acabou se tornando pequeno pelo meu desejo, né? De conhecer outros lugares, e aí vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu vim para implementar o Parque Terra Encantada, nas Noites do Terror, e aí acabei entrando em contato também com o Morro do Cantagalo e entrei para alguns projetos, Golfinhos da Guanabara, onde eu dava aula de teatro para os moradores da comunidade. Depois eu fui para Madureira Toca, Canta e Dança, que é na quadra da Portela, em Madureira. E assim eu percorri várias ONGs, e dando aula também aqui no Teatro Vila Lobos, que hoje é em frente à minha casa, que infelizmente hoje está em ruínas, né? É muito triste olhar para lá e saber que eu dei aula tantos anos ali, hoje em ruínas. Então é isso. E aí entrei para televisão, cinema, entrei para Beija-Flor, e aí é uma história muito longa, mas ela começou no desejo lá de menino. Lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Interior do Maranhão? Eu nasci em Caxias do Maranhão, que é o interior, mas muito pequeno fui para São Luís do Maranhão, que é a capital. E aí, por volta dos 15 anos, eu vim para São Paulo, fui para São Paulo, e um ano depois eu já estava fazendo teatro, e aí tudo foi acontecendo. E você levou, né, as artes cênicas para comunidades carentes, né? Isso me chamou bastante atenção. Como a Rocinha, o Cantagalo. Para quem não é do Rio de Janeiro, né, o Cantagalo é em plena Copacabana. Ele pega Copacabana, pega Ipanema, porque ele está dividido entre Pavão e Pavãozinho. Então ele pega Copacabana, pega Ipanema, entendeu? É um morro bastante grande. Sim, eu já estive no Rio de Janeiro e fiquei hospedado num apartamento à entrada do Cantagalo ali. E também na comunidade Madureira, né? Esse trabalho, como é que foi? Como é que foi esse trabalho, Hilton? Então, como eu já tinha tido a experiência de ter dado aula em São Paulo para o projeto de Itaquera, era uma coisa que eu sabia que ia me permear por toda a vida, né? Porque eu acredito muito na socialização e na oportunidade de que as pessoas carentes precisam ter daquilo que elas não têm, que é o contato com a leitura, que é o contato com o desenvolvimento social. E sair daquela bolha que é tão sofrida, que a gente sabe que é muito sofrida, que é muito triste. A realidade é nua e crua. E o trabalho que eu sempre fiz é voltado pelos jogos pedagógicos de Augusto Boal. Então, quer dizer que é muito mais fácil chegar na proximidade da realidade deles através de jogos, através de improvisos, né? E trabalhando um pouco do psicodrama de Ronald Wood, entendeu? Essa era a minha linguagem de trabalho, de aproximar para a realidade deles, entendeu? Sem fugir daquilo que eles tinham de sonhos, né? Então, foram trabalhos muito gratificantes. Eu sei de dizer que, dentro desse trabalho, eu consegui ter alguns ex-alunos que já me encontraram, depois de adultos, como coreógrafos de escola de samba, como atores. Eu tenho um aluno que já escreveu livro.
Então, quer dizer, é tão importante quando você sabe que você pode ser um fomentador cultural e um gerador de possibilidades para uma mudança, para um futuro melhor, isso não tem preço. Sim, a resiliência, né, que a gente fala muito, ela tem a necessidade de você ter uma figura na qual você se espelha e segue, segue aquela pessoa, de certa Sim, forma, né? Ele se e torna um eu, facilitador. exato, eu acho que é uma coisa que é muito importante, que dentro desses jogos pedagógicos do Augusto Boal, nessa linguagem, eu acho que o melhor de tudo é você não querer imprimir aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você é. Uhum. O gostoso dessa história toda é você saber que todos ali são pedras brutas, mas que podem ser lapidadas, entendeu? E que você pode extrair delas o melhor que elas têm. Então, Sim. quer dizer, a pessoa acaba se redescobrindo. Então, isso é a coisa melhor que nós precisamos, inclusive até hoje, né? É entender quais são as nossas mudanças, entender que muitas vezes a gente pega um caminho e acaba trilhando outros, porque aquele uma hora não deu certo, mas que futuramente ele volta para você de uma forma mais madura. Então, na verdade, eu acho que é bem isso, é fazer com que a gente entenda, entendeu? A própria vida, o próprio espaço que a gente habita, né? O teatro é isso. Tem alguma experiência marcante? Eu sei que esse trabalho é um trabalho todo de processo, né? Não vamos entrar em detalhes do como ele é feito, mas alguma experiência marcante, assim, de alguma... Vocês produziam trabalhos dramáticos, teatrais e... Sim, todo o meu trabalho, como até hoje, eu costumo chamar ele de coxa de retalhos, né? Coxa de retalhos sentimentais e emocionais. Então, a gente vai costurando nas minhas oficinas, desde o primeiro contato com a leitura, exercícios para tirar a desinibição do aluno, do participante. Depois a gente entra no processo de escrita, de que cada um vai escrevendo uma parte desse roteiro que vai sendo construído ao longo do processo da oficina. A gente acaba invadindo o espaço também da caracterização e da construção desse personagem. Então, cada aluno, ele mesmo vai pensando no que ele está criando enquanto estrutura emocional, física desse personagem, vai trazendo elementos de brechó, da roupa do pai, da mãe, do colega, e a gente vai montando essas oficinas com figurino, maquiagem, e que depois isso sempre é apresentado no final do curso. Então, é apresentado para a comunidade, como também levamos para as ruas. Por exemplo, no Teatro Vila Lobos, uma coisa muito legal é que eu montei um espetáculo chamado O Caos, que foi em cima a ideia principal. Por exemplo, eu cheguei com um tema, eu falei, gente, nós vamos falar sobre violência na juventude, na infância, e pegamos o gancho da chacina da Candelária. Então, cada um foi escrevendo sobre a sua violência pessoal, a sua violência em casa, os seus medos, e a gente foi construindo, pegando brinquedos da infância e montamos o caos, que acabou sendo contada a história de uma senhora que era pianista, que era muito rica, e que acabou ficando louca, entre aspas, né? Porque aí a gente entra no outro parâmetro, o que é loucura de fato, né? Uhum. Então, mas dentro desse parâmetro teatral, ficou louca e foi morar nas ruas. E ela foi lá para a chacina da Candelária, ela estava lá perto. E tinha uma loja que tinha um piano, e ela entrou e começou a tocar piano, e ela já estava mendiga, então as pessoas não entendiam como que uma pessoa que estava na rua podia tocar piano tão bem, né? E foi exatamente no dia que aconteceu a chacina. E aí os próprios alunos vieram com o questionamento, tá? Se essa chacina aconteceu na porta de um templo, que é a igreja, né? Então, quem matou essas crianças? Deus ou o diabo? Né? Então, ficou isso como pano de fundo emocional para o espetáculo. Então, na verdade, a gente tinha no final, era Cristo, era o diabo duelando na cabeça, com a arma na cabeça de uma negra, de uma menor, e tinha-se um blackout e ouvia-se um tiro só. Então, ficava isso, né? Quem matou, Deus ou o diabo? Então, a gente trabalhou a questão social, a questão dos medos, a questão... É uma coxa de retalhos que vai se construindo de acordo com o que eles, os alunos, vão nos oferecendo.
E o que que isso causa? O que que isso, em especial esse, né, para a gente ficar nessa linha, causou nesses participantes, em termos de Nós sequência de tivemos vida? de tudo, nós tivemos de tudo. É um processo longo, né? As oficinas são longas. Mas nós tivemos coisas lindas, como, por exemplo, conseguir tirar nós e traumas de alunos que eram espancados diariamente em casa. E que acabaram, através do teatro, entendendo que aquilo era todo um reflexo social, entendeu? E conseguiram entender os pais, e os pais foram assistir o espetáculo e ficaram emocionados. Então, vai mudando pessoas que tinham traumas de se achar por ser negro, por ser periférico, não conseguia falar em público, não conseguia ter comunicação. Então, acho que o impacto maior é na vida de cada um, entende? Claro que, infelizmente, a gente sabe de histórias de alunos que simplesmente acharam que o processo não é legal e voltaram para o tráfico, voltaram para o crime. Uhum. Mas se a gente tem 1, 2 ou 3 que a gente consegue transformar, isso já é tudo na vida de um arte educador, na vida de um ator, na vida de um mestre, de um professor, enfim. É muito gostoso isso. Você possibilita não só a vivência, como a ressignificação, né? Exatamente, o entendimento, o transformar pelo menos um pouco daquilo que a pessoa estava achando que não tinha possibilidade de ser transformado, entendeu? Que aquilo podia ser impossível. Porque normalmente é isso. Para o pobre, para o preto, para o periférico, aí a gente volta toda uma estrutura social, de bullying. O nordestino, quantos anos da minha vida eu também falei, nossa, mas isso não vai dar certo para mim, porque eu sou nordestino, porque eu sou pobre, porque aí você se torna incapaz, porque você tem uma localização geográfica, porque você tem uma localização ou um estado financeiro, então te impossibilita, a própria sociedade te coloca à margem da possibilidade de ser alguém melhor, né? Então, é muito importante quando você diz para o outro, você é capaz, e diz para o outro, eu vou te mostrar que você pode se transformar, mas se você quiser, se você tiver afim, porque a gente só se transforma quando a gente se permite, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma entrevista aqui no meu canal que eu fiz com o padre Júlio Lancelotti, Maravilhoso. da Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo. Uhum. E uma das coisas que ele fala que mais assim... Bom, ele chacoalhou a minha cabeça, né, quando eu fiz a entrevista com ele. É a questão de que você tem, na relação opressor-oprimido, você tem o opressor, mas você tem aquele que se coloca na condição de oprimido. Sim, Porque a estrutura social leva a isso. exatamente. E sair dessa condição de oprimido é muito importante para que você possa gerar uma transformação, né? É que, na verdade, até hoje, a gente tem que entender que é um exercício diário sair desse local de oprimido, entendeu? Como também sair desse local de opressor. É um exercício diário, é como praticar o bem é muito difícil. As pessoas falam, ser bom é fácil, não é fácil. Ser ruim, ser julgador, ser ruim é muito mais fácil do que o exercício do bem, do bom dia, do obrigado, do dá licença, do sou grato, entendeu? Porque virou, ainda mais no mundo de hoje, o mocinho não chega mais a dar prazer para ninguém, nem quem assiste. O vilão, sim. A vilania é uma coisa que impera, que chama atenção, entendeu? É uma linha muito tênue, mas que as pessoas preferem isso. Haja dito que a gente está vivendo, né? Que me assusta muito. Isso aqui que a gente está conversando, ainda é uma coisa que me assusta demais, é muito Black Mirror, né? Hoje em dia você tem mais colecionadores de seguidores, de likes, do que colecionadores de sonhos, né? Ensinam pra gente que não precisa ter sonhos, ensinam pra gente que não precisa ter inteligência, ensinam pra gente que não, vai pro TikTok, faz umas bobagens, faz uma dancinha, entendeu? Que você vai chegar com teus seguidores, já tem os recebidos, daqui a pouco você tá com dinheiro.
Então, a população ela anda desesperada por isso. Desde o cara que está lá sem água, muitas vezes sem luz, entendeu? Ele está querendo ser famoso, porque ele sabe que isso é muito mais rápido do que estudar, do que aprender, do que resiliência, do que exercitar todos os dias. Então, é bem por aí, assim, é Black Mirror total. E do que lutar contra todo um sistema que está ali, alguma coisa que vai ser cansativa. E a gente vive uma descrença, né, também, né, Hilton? Né? Muito. Eu vejo alguns vídeos, manifestos, me perdoe ter batizado seus vídeos como vídeo manifestos. Eu que te agradeço. Porque ele tem um conteúdo de... a gente percebe que são questões que você está ali, que estão te remoendo e que você põe para fora a partir daqueles vídeos, e usou a rede social de uma forma muito inteligente de colocar isso para fora, sim, né? Sim. É que, na verdade, eu sempre escrevi, né? Eu acho que era uma válvula de escape, ou seja, era o meu terapeuta, a minha terapia era o papel e a caneta. Era onde eu desabafava, mas eu desabafava através de poesias ou de contos, até pela vergonha de me colocar, né, em primeiro plano. Então era uma coisa, era um negacionismo de adolescência e por aí vai. Então, assim, eu escrevia muito. Eu, com 14 anos de idade, eu escrevi um poema chamado Labirinto, que está lá. Isso foi feito com 14 para 15 anos de idade. Vamos ver esse vídeo agora? Vamos. Aqui fora, andando no labirinto, a passos de ganso me atiro no brilho do sol e percebo que meu corpo está frio, cheio de sombras pelo reflexo do espelho. E num piscar de olhos adormeço na solidão. Tudo é muito escuro e o tempo muda de repente. O ar fica pesado, as nuvens se fecham, brisa, neblina, chuva. E de repente uma bomba cai aos meus pés. E como uma fita em velocidade máxima, vivo o presente, vejo o passado e sofro por um futuro inexistente. Carência é não ter alguém, na falta de uma paixão, um amor, uma sedução. Algo que me toque, me acaricie, me faça carne e me transforme em pó. E a cada toque de pele, meu corpo se desfaça em nada. E este nada que reflete meu íntimo desapareça como a névoa de uma noite imperial. É forte, é profundo, né? Essa dramaticidade que você consegue imprimir na hora que você diz esse texto. Fala um pouco disso. Então, é exatamente nessa minha mudança quando eu escrevi isso, né? Aqui fora, andando no labirinto, olhando para o alto, a passos de ganso me atiro no brilho do sol e percebo que meu corpo está frio, cheio de sombras pelo reflexo do espelho. E num piscar de olhos adormeço na solidão. Quer dizer, isso fala do quê? De uma mudança de um adolescente lá do Maranhão, entendeu? Indo para São Paulo, cheio de medos, né? Morando num arranha-céu, né? Quer dizer, como é que é isso? Que futuro é esse? Vejo o passado, vivo o presente e sofro por um futuro inexistente. Olha que coisa, quer dizer, claro, eu não sabia o que poderia acontecer para mim no futuro, né? Que hoje é um passado e um passado muito distante, né? Vejo um passado, vivo um presente e sofro por um futuro inexistente. Aí ele completa: carência é não ser alguém na falta de uma paixão, um amor, uma sedução, algo que me toque, me acaricie, me faça carne e me transforme em pó. E a cada toque de pele, esse meu corpo se desfaça em nada. E este nada que reflete meu íntimo desapareça como a névoa de uma noite imperial. Quer dizer, que todas as dúvidas, que todos os meus medos, que todas as minhas angústias, tem um momento que eu falo brisa, neblina, bomba, e de repente uma bomba cai aos meus pés. Quer dizer, tudo isso são questionamentos de um jovem que estava transformando a sua vida, entendeu? Escrito em poesia, né? É muito, muito forte, né? Há um universo da exposição, mas é a exposição... As pessoas não estão se expondo
do jeito que elas são e como elas pensam. Exatamente. Elas estão expondo a personagem que criaram, a personagem que a sociedade criou e que elas acham que é o aceitável, né? Exato. Até por esse meu trabalho eu acompanho muito rede social e também pelo trabalho de psicólogo clínico. Tem um lado assustador nisso, né? Bauman, Domenico De Masi, os sociólogos questionam bastante isso. Agora, você disse a dificuldade, né, de se colocar, você escrevia pela dificuldade de se colocar em primeira pessoa. A partir do momento que você bota a cara aqui, faz um vídeo e põe no Instagram, isso pipoca, né? Por que você resolveu fazer isso, então? Então, na verdade é o seguinte, eu volto a falar porque eu sempre fui ator, né? Eu sempre trabalhei com arte, mas eu sempre fui do presencial. As minhas aulas têm que ser presencial. Eu acho que o teatro é toque, o teatro é olho no olho, o teatro é chão, é exercícios corporais, é leitura dinâmica, enfim. Então, eu nunca acreditei. Veio a pandemia e eu sempre falava, gente, fui convidado para dar aula online, falei, não vou, não consigo, equipamento e não dá, para mim não dá. E aí realmente não fiz. Mas a pandemia, ela me fez, como para todos nós, um eletrocefalograma de emoções. Então, uma hora você falava, não, isso vai passar, tá tudo bem, entendeu? Não vou me vender a TikTok, fazer dancinha, não vou entrar nessa, que passa logo. Mas, ao mesmo tempo, é como a Covid, é uma onda. Vem a onda de que todo mundo está fazendo e você vai se sentindo atrasado. Essa São Silvestre, você olha para trás e você não quer ficar em último lugar. Aí vem uma cobrança social, as pessoas falam, mas você tem que postar, você tem que fazer, você tem que acompanhar, quem é visto não é lembrado, e foi. Chegou num limite que eu falei, bom, mas o que eu quero falar? Eu vou para frente, danço, rebolo, conto uma piada, ou eu vou pegar todo esse meu histórico, dos meus escritos, e vou começar a fazer disso de uma instalação, de uma performance que mexa, né? E que fale de sentimentos como a dor, a tristeza, a loucura, a angústia, a ansiedade, entendeu? A alegria de forma palpável para se ouvir, para se entender, entendeu? E aí eu comecei a fazer. E aí foi muito engraçado que eu fazia, eu postava, e aí eu bebi uma cerveja para dar uma relaxada, postava, aí meia hora depois dava um desespero, aí eu tirava, apagava. E aí começou a ter um processo muito legal, que era assim, quando eu postava que eu ia pagar, já tinha amigos replicados, e aí aquela história da internet não tem mais volta. Tempo. Não tem mais volta. Não dá mais tempo. Então, por esse lado, foi muito legal, porque assim, me preencheu o vazio da pandemia, porque eu sou uma pessoa de grupos, eu sou uma pessoa de coletividade, eu sou uma pessoa de festas, eu sou boêmio, eu escrevo em mesa de bar e gosto e tal. E esse vazio foi muito bom, porque aí eu comecei a pirar, e aí eu comecei a tirar dos meus exercícios teatrais e falar, quer saber? Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, eu também não vou ficar pirando para ficar virando o Black Mirror, do tipo, então você não está sendo curtido, então a gente te deleta. Né? Que é o tal do cancelamento, que é assustador. Meu Deus, como é que as pessoas têm essa capacidade de achar que tem o direito de cancelar o outro, sabe assim? Então foi assim que começou. E aí eu comecei a fazer os vídeos e alguns amigos que são mais críticos falaram, Rigo, tu é muito legal. E é muito bom ouvir isso de você, certo? Que é um doutor, né? Que é uma pessoa que entende da psique humana. E você falar, poxa, que legal ver esses vídeos. Isso só me fomenta para fazer muito mais, porque a cabeça vive fervilhando. Eu, alguns anos atrás, como eu escrevi muito, eu fui convidado pelo James McSeel, que é um cara que tem um estúdio em Londres, chama-se McSeel Story Studio, e ele veio para o Brasil e ele convidou 16 atores não autores, para escrever cada um livro infantil.
E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E eu, Bruno Garcia, Mauro Miranda, a Letícia Spiller, cada um de nós escrevemos um livro. O meu chama-se Clara e a Geladeira. Ele fala sobre os porquês da criança e a superação do medo. Então, foi um processo muito legal. Olha ele aqui, ó. Olha que legal. Está disponível onde? Com a Ele editora? ele é da DVS Editora, do selo Catatal. Ele está disponível na DVS, ele está disponível na Amazon, ele está disponível Americana, Submarino, algumas plataformas. Clara e a Geladeira. E aí as ilustrações são da Mauro Miranda, que é uma artista plástica, que também tem um livro. São vários livros, uma coleção com 16 livros. Chama-se Genoma. Mas aí o que eu ia te falar é o seguinte, depois que eu fiz os vídeos na pandemia, eu dei uma esgotada, porque é tudo assim, eu maratonei séries, eu li livro, aí chegou a hora que eu não queria mais série, não queria livro, fiz os vídeos, não queria. A gente vai mudando até para poder a gente também, como é que fala? Deixar a mente respirar, né? E aí eu falei, cara, eu gosto de escrever. E aí, na pandemia, eu escrevi mais 3 livros infantis. Dois deles já estão em fase de ilustrações. O primeiro deles chama-se O Menino que Ouvia o Silêncio, que fala sobre o bullying na primeira infância. É lindo esse título, O Menino que Ouvia o Silêncio. As ilustrações... Candidato aqui a leitura. E aí as ilustrações é do Ícaro Galvão. E o outro chama-se Maranã e as Lendas. Maranã e as Lendas é uma índiazinha que mora numa tribo lá no Maranhão e ela acaba tendo um sonho de que ela vai para a grande cidade, para a capital do Maranhão, e ela tem contato, através do sonho, com todas as lendas do Maranhão, como Ana Jância, a Serpente, o Bumbo Meu Boi, o Touro Encantado. E aí também está sendo ilustrado pela Gabi, que é de Poços de Caldas, a Gabi, ela tá ilustrando de lá. E tem mais outros, um que chama Petec, o Sentimento das Cores, que eu trabalho a criança entender a raiva, o medo, a insegurança, a alegria através das cores. Então, olha que legal, quer dizer, a pandemia me fez criar. Sim, esses são grandes aliados no trabalho de psicoterapia infantil, viu? Sim, muito. Eu não atendo crianças, mas a minha esposa atende e são grandes aliados do trabalho em psicoterapia. Olha aí, muito bom. A gente vai se reinventando, né? Exatamente. Vindo aí de toda essa tua história, Hilton, todas essas reinvenções, né? Eu sei que, de certa forma, a gente já falou isso, mas eu gostaria que você frisasse qual é o papel da arte na saúde mental da população. Olha, eu acho não, eu tenho certeza, aos meus 50 anos de idade, que a arte ela é um grande aliado para tudo, nos estudos, no comportamento humano, no dia a dia, na defesa contra a depressão, na defesa contra a irritabilidade do próximo, na comunicação. O teatro, ele nada mais é do que um vulcão, entendeu? Em erupção o tempo todo, que te faz melhorar a tua vida. Eu acho que se tivesse, como eu falei, obrigatoriedade dessa arte teatral em todas as escolas do estado e município, os terapeutas, os psiquiatras, eles trabalhariam com muito mais amor, com muito mais prazer, porque não que isso invalide o outro, entendeu? Não invalida, mas eu tenho certeza que os problemas seriam diferentes, ou pelo menos a gente iria para um divã ou para um bate-papo com um psicólogo, com menos remédios, entendeu? Com menos suicídios, com menos homens tão violentos em feminicídios. Porque eu tenho certeza que quem tem contato desde cedo com arte, com cultura, com exposição, com entretenimento, é uma pessoa melhor, com certeza. Então, acho que é isso. A importância do teatro é nos tornarmos melhor. E encontrar, pela experiência que você relatou aí, né,
espetáculo envolvendo como pauta, né, a chacina da Candelária, possibilita-se encontrar o seu lugar no mundo, né? Sim, sim. E é muito louco, porque assim, esse espetáculo, o Caos, foi que me levou para ser diretor e coreógrafo da Beija-Flor de Nilópolis. Porque a gente estava apresentando o espetáculo, a gente fazia o espetáculo na rua, em plena Avenida Atlântica, as pessoas ficavam assustadas, porque era muito mendigo, era, sabe, essa coisa com a violência, né? E a gente apresentava o espetáculo dentro do Teatro Villa-Lobos. E um certo dia, o falecido Laíla, que é um grande diretor de harmonia, que faleceu há poucos dias atrás, né, que era diretor de harmonia da Beija-Flor, depois terminou na Unidos, na União da Ilha. Passou pela Tijuca, Salgueiro, enfim. E ele foi assistir o meu espetáculo, o nosso espetáculo, né, porque ninguém faz nada sozinho. Ele foi assistir o nosso espetáculo no Teatro Villa-Lobos junto com o carnavalesco, o Cid Carvalho. E foi incrível como ele ficou chocado, e a Beija-Flor sempre foi polêmica, e ele me convidou, ele falou, olha, eu quero que você apresente isso na Sapucaí, que é o maior espetáculo a céu aberto. Sim. Quer dizer, que é um grande teatro épico, né? Um grande teatro épico para mim aquilo ali. E aí eu fui para apresentar primeiro para a escola, que foi uma loucura, porque eu apresentei na Inter, então tinha um duelo entre Deus e o diabo, e aí tinha lá jornalistas e fotografaram, e saiu na capa de todos os jornais, só que saiu tipo, Beija-Flor é herege, Beija-Flor mata Jesus Cristo, aí foi a polêmica, foi uma loucura, mas ao mesmo tempo, o que eram 35 alunos, virou, no decorrer dos anos, virou 2.000 e tantas pessoas que eu comandava, 2.000 e tantas pessoas, com vários assistentes, e eu comandava tudo isso, e eu me infiltrei, muito abraçado pela comunidade da Beija-Flor, e lá eu comecei a dirigir, coreografar tudo quanto era ala, alegorias, e dar oportunidade para a comunidade. Tinham pessoas lá que tinham 30 anos de carnaval e nunca tinham desfilado numa alegoria. Você entende? E, de repente, todo mundo se viu igual, todo mundo se viu... porque era uma linguagem, né? A comunidade está lá, bota a roupa da pipoca, não tem esse glamour que a gente foi descobrindo. E, de repente, pessoas que não saíam numa alegoria estavam dominando a alegoria toda. Então, foram 10 anos de muita glória, assim. Eu tinha uma aula só de 190 crianças. Então, quer dizer, era uma loucura muito prazerosa. Hilton, eu sempre peço para os convidados colocarem como uma mensagem final, né, sobre essa questão de saúde mental, de cuidar da própria saúde, cuidar da própria cabeça. E com você, especialmente, eu gostaria que essa mensagem viesse de um desses seus vídeos manifestos. Que vídeo você escolhe? Então, eu vou escolher um que está escrito como Covid-19, né, que eu fiz na pandemia, nesse momento tão sufocante, e que ele fala do mundo que gera medo, de um tal segredo como surrealismo e pinturas de Dalí, que nos aprisionam em gaiolas humanas, que nos aprisionam nesse segredo Black Mirror, nessa briga de seguidores. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou. Covid-19. Covid-19. Mundo gira mundo, cabeças soltas ao vento. Mundo tosco, vida tosca. Vejo almas vagando com pinturas de Dalí. Um tal surrealismo de confusões, olhos fixos do nada. Surreal mundo virtual, moda que gera medo. Um tal segredo que nos aprisiona em gaiolas à prova do contato humano. Que bicho é você? Quem salvará o bicho homem extinto pelo tempo? Quem quebrou a ampulheta que marcava o bem-querer? Mundo gira mundo, cabeças soltas ao vento. A virose é só mais uma forma de nomear aquilo que não tem diagnóstico. Tenho medo. Estamos loucos em massa. Nos tornamos o vírus mais letal do planeta. Parabéns.
Maravilhoso o seu trabalho. Não pare de mandar esses vídeos, de colocar essas coisas. E para você que está aí nos assistindo, além de se inscrever aqui no meu canal, tá logo embaixo aí, acionar o sininho. Sininho. Sigam Hilton Castro nas redes sociais, Instagram e canal, site, diz aí, Hilton. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito bom bater esse papo com você. Estou muito feliz. E me sigam aí, ó. No meu site, www.hiltoncastro.com.br, Instagram, @HiltonCastroOficial, e no YouTube ou no Google é só colocar Hilton Castro. E vou dar uma dica para vocês. Assistam a série Dom, com a direção do Breno Silveira, que está na Amazon Prime e do qual eu faço o personagem Nerinho. Vem com a gente. Maravilhoso, Nerinho. Esse cara aqui, ele vai da comédia ao drama e de forma muito tranquila, mas Nerinho é maravilhoso. Assistam lá na Amazon. Amazon Prime, você falou, né? Amazon Prime. Muito bom. Hilton, um prazer imenso ter tido você aqui. Espero que a gente se encontre pessoalmente para poder nos abraçar, ou seja, passeando aqui em Ribeirão Preto, ou pelo calçadão de Copacabana, pisando na areia do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, logo estaremos. Se Deus quiser, cara. Muito bom, muito bom. Olha, eu fiquei muito feliz do Elinho ter feito essa ponte entre a gente, porque o Elinho é uma figura muito especial também, uma pessoa muito querida, entendeu? Que também é do samba, toca muito, canta, é divertido. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, se amem, se cuidem, saúde mental sempre. Sempre, como saúde mental sempre. Aqui no canal você tem muita coisa, uma variedade, é esporte, falando de saúde mental, é dramaturgia, é música e especialistas em várias áreas. Faça sua inscrição e acione o sininho. Grande abraço a todos, nos vemos no próximo programa.